Tratado do Desânimo. Nas Vias da Piedade. É uma obra póstuma do padre J. Mitchell, ou J. Michel, da Companhia de Jesus. Editora Vozes. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido e queiram acompanhar a leitura, o link para o livro está disposto no descritivo. Deixe meu agradecimento especial à Biblioteca Alexandria Católica, que disponibiliza livros católicos para download. Peço que orem por mim, por eles, por todas as pessoas que fazem esse tipo de trabalho voluntário. Que orem por todos nós. E também peço para que, caso possam e queiram, caso pensem que o nosso trabalho algo valha, nos ajudem financeiramente. No site da Alexandria Católica tem o Pix deles, assim como aqui no meu descritivo de todos os vídeos. Há o Pix também o Vaquinha, o Apoia-se, através dos quais você poderá auxiliar para que esse tipo de trabalho continue sendo feito. São trabalhos voluntários, eu vivo somente para isso, então qualquer centavo fará diferença. Se cada um que aqui passa contribuísse com 50 centavos ao mês, R$6 ao ano, caso um trabalho desse valha isso, seria o suficiente para que eu pudesse realmente não me preocupar com nada e fazer esse trabalho de uma maneira ainda melhor do que hoje é feito. Ainda assim,
Deus nos provê sempre com tudo o que nos é necessário. Então, muito obrigada pela presença. Curtam também e compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso também gera engajamento e faz com que esse conhecimento chegue a mais pessoas, possibilitando também a ampliação do meu trabalho. Mais uma vez, obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Que Deus vos abençoe. Capítulo 1. Perigos e efeitos funestos do desânimo. O desânimo é a tentação mais perigosa que o inimigo da salvação dos homens passa por obra. Nas outras tentações, ele só ataca uma virtude em particular e mostra-se a descoberto. No desânimo, ataca-as todas e esconde-se. Nas outras tentações, vê-se facilmente a cilada. Na religião, não raro na própria razão e numa educação cristã, achamos sentimentos que as condenam. À vista do mal que não podemos disfarçar, a consciência, os princípios de religião que despertam, servem de apoio para nos sustentarmos. No desânimo, não achamos socorro algum. Sentimos que a razão não basta para praticar todo o bem que Deus pede. Por outro lado, não esperamos achar junto a Deus a proteção de que havemos mister para resistirmos às paixões. Achamo-nos, pois, sem coragem, prontos a tudo abandonar. E é até aí que o demônio quer conduzir a alma desanimada. Nas outras tentações, vemos claramente que seria mal aderirmos a elas por um sentimento refletido. No desânimo, disfarçado sob 1000 formas, acreditamos ter razões, as mais sólidas, para nos deixarmos guiar por esse sentimento, que não consideramos como uma tentação. Entretanto, esse sentimento faz considerar como impossível a prática constante das virtudes e expõe a alma a se deixar vencer por todas as paixões. É, pois, importante evitar essa cilada. Capítulo 2. O efeito mais funesto do desânimo é que a alma que nele cai não o considera uma tentação. A esperança e a confiança em Deus é tão mandada quanto a fé e as outras virtudes. O que faz o grande mal de uma alma desanimada é que, iludida por um temor excessivo que lhe disfarça os verdadeiros princípios, abatida pela vista das dificuldades contra as quais não acha em si mesma recurso algum, ela não considera esse estado como uma tentação. Se o encarasse sob este ponto de vista, desconfiaria das razões que o alimentam, e assim sairia dele bem mais cedo e mais facilmente. Bem certo é, entretanto, que se trata de uma tentação bem definida. Portanto, todo sentimento que é oposto à lei de Deus, ou em si mesmo, ou pelas consequências que pode ter, evidentemente é uma tentação. É assim que julgamos de todas as que podemos experimentar. Se nos vem um pensamento contra a fé, um sentimento contra a caridade ou contra alguma outra virtude, consideramo-lo como uma tentação, desviamo-nos dele e aplicamo-nos a produzir atos opostos a esse pensamento, a esse sentimento, que nos põe em perigo de ofender a Deus. Ora, a esperança e a confiança em Deus é tão mandada quanto a fé e as outras virtudes. O sentimento que vai contra a esperança é, pois, tão proibido quanto o que vai contra a fé e contra qualquer outra virtude. É, pois, uma tentação bem caracterizada. A lei prescreve-nos fazer a miúde atos de fé, de esperança e de caridade. Proíbe-nos, por isso mesmo, todo ato, todo sentimento refletido contrário a essas virtudes tão preciosas e tão salutares. Deve-se, pois, considerar o desânimo como uma tentação, e mesmo como uma tentação das mais perigosas, visto que expõe a alma cristã a abandonar toda obra de piedade. Para tornardes sensível a vós mesmos esse perigo, examinai a conduta ordinária dos homens. A esperança de ser bem-sucedido, de se proporcionar um bem, de evitar um mal, numa palavra, de satisfazer algum desejo ou alguma paixão,
é o que os faz agir, é o que os sustenta nas penas que eles têm de suportar, é o que os anima nos obstáculos que eles têm a vencer. Tirai-lhes toda a esperança, e logo eles cairão na inação. Se um homem no delírio pode dar-se movimentos por um objeto que ele desespera de poder adquirir, o mesmo efeito o desânimo produz na prática das virtudes. Funda-se no mesmo princípio a falta dos meios para chegar ao fim que nos propomos. A alma cristã que não espera vencer-se na prática de alguma virtude, nada ou quase nada empreende para se fortificar. Os esforços insuficientes que ela faz aumentam-lhe a fraqueza, e mais do que meio vencida pelo seu desânimo, ela se deixa facilmente arrastar à paixão que a domina. À vista da sua fraqueza, lança-a primeiramente na irresolução, na perturbação. Neste estado, toda ocupada da dificuldade que sente em combater, ela já não vê os princípios que devem guiá-la. O temor de não ser bem-sucedida impede-a de enxergar os meios que deve adotar para vencer e que Deus lhe apresenta. Ela se entrega, pois, ao inimigo sem defesa. É como uma criança a quem a vista de um gigante que avança contra ela faz tremer e que não pensa que uma pedra basta para derrubá-lo, se ela se servir dessa pedra em nome do Senhor. Essa alma assim desanimada esquece-se de que tem um socorro poderoso na bondade do Pai mais terno e que é só reclamar esse socorro para sair vitoriosa do combate. Capítulo 3. Fonte e causa das impressões que o desânimo produz numa alma cristã. Por que é que o desânimo produz tão fortes e tão funestas impressões numa alma cristã? Ei-lo aqui. A alma está bem convencida da sua fraqueza, que a mil dadas vezes experimenta. Sente vivamente a dificuldade que tem em se vencer, coisa que lhe sucede raramente. Toda ocupada dessas ideias tristes e desalentadoras, de que tem pouca coragem, de que não faz nada para agradar a Deus, ela considera como coisa inútil recorrer ao Senhor, que nesse estado não deve escutá-la. Estranho efeito do orgulho no homem, que quereria dever a si mesmo o bem que faz e a felicidade a que aspira. Contra esta palavra do Espírito Santo, que tendes que não tenhais recebido? Essa alma, pois, não reflete, nem parece contar senão com as suas obras e com as suas próprias forças, de sorte que o seu desânimo diminui, cessa, volta ou aumenta, conforme ela age bem ou mal. Ela não pensa em que só e exclusivamente da misericórdia de Deus é que deve esperar socorro, e não dos seus próprios méritos, que, quando ela faz o bem, é pela graça de Deus que o faz, graça que ela não pôde merecer, e que, em qualquer estado, essa misericórdia lhe está aberta para obter essa graça. Quando fazemos sentir a essas almas desanimadas que, a exemplo dos santos, devem pôr toda a sua confiança em Deus, sem hesitar, elas respondem não ser surpreendente que os santos tivessem confiança em Deus, visto serem santos, e servirem a Deus com fidelidade, mas que elas não têm as mesmas razões que os santos para ter essa confiança perfeita. Não veem que esse raciocínio é contra os princípios da religião. A esperança é uma virtude teologal. O motivo dela só em Deus pode achar-se. Essas almas fazem dela uma virtude humana, cujo motivo se acha no homem e nos seus costumes. Não, os santos nunca esperaram em Deus, porque eram fiéis a Deus. Foram fiéis a Deus por haverem esperado nele. Os santos nunca esperaram em Deus porque fossem fiéis a Deus, mas foram fiéis a Deus por haverem esperado nele. Do contrário, o pecador jamais poderia formular um ato de esperança,
E, no entanto, é esse ato de esperança que o dispõe a voltar a Deus. Notai bem que São Paulo não diz: obtive misericórdia porque fui fiel, mas diz: obtive misericórdia a fim de ser fiel. A misericórdia precede sempre o bem que fazemos. É ela que nos dá as graças que nulo fazem praticar. Os santos nunca contaram com as suas obras para apoiarem a sua confiança em Deus. Estavam por demais compenetrados desta lição que Jesus Cristo nos dá. Quando tiverdes feito tudo o que vos é mandado, dizei: somos servos inúteis. Quanto mais santos eles eram, tanto mais humildes eram. A sua humildade não lhes deixava enxergar senão a perfeição a que ainda não haviam chegado. Bem distanciados dos sentimentos do fariseu do Evangelho, eles não achavam nada em si que pudesse assegurar a sua confiança, mas procuravam e achavam no seio de Deus os fundamentos inabaláveis dela. Tais são os motivos que o sustentaram. Tais devem ser os que vos animarão e que reanimarão a vossa fraqueza abatida. É importante que sejais instruídos sobre este ponto, para que não caiais novamente na armadilha que o demônio vos tem tantas vezes lançado. Capítulo 4. Do verdadeiro motivo da esperança cristã. Esse motivo é o mesmo para todos os homens. Consoante a religião, o motivo da esperança cristã ou da confiança em Deus é o mesmo para todos os homens, santos ou pecadores. A esperança, como já dissemos, é uma virtude teologal, como a fé e a caridade. O seu motivo não pode, pois, ser achado senão em Deus. Não pode apoiar-se senão nas perfeições divinas. Assim sendo, excluímos desse motivo os nossos méritos. Não esperamos em Deus por lhe havermos sido fiéis. Esperamos nele para obtermos a graça de lhe sermos fiéis. Não esperamos em Deus por lhe havermos sido fiéis. Esperamos nele para obtermos a graça de lhe sermos fiéis. Em que é que se funda, pois, a esperança cristã? E qual é o motivo dela, segundo a religião? O Papa Benedito XIV, no modelo do ato de esperança, exprimiu as perfeições divinas que formam esse motivo. Esse ato é assim: meu Deus, espero em vós, porque sois fiel às vossas promessas. Sois todo-poderoso, e porque infinitas são as vossas misericórdias. Nesse motivo, não há nada do homem. Tudo é tomado em Deus mesmo. E pode haver motivo mais forte para nos firmar na esperança, na confiança em Deus? Achamos aí a misericórdia de Deus, que é mais solícita em derramar os seus dons sobre os homens do que estes são em recebê-las, que quer o verdadeiro bem deles, a sua salvação, muito mais sinceramente do que o querem eles próprios, visto que Ele, Deus, os previne pela sua graça, graça que eles não podem merecer, visto que lhes prepara socorros proporcionados às provações em que os coloca, socorros que eles podem obter por suas preces, e de que podem fazer uso para resistir ao inimigo da salvação. Misericórdia infinita, por conseguinte superior a toda a malícia dos homens, e que, depois de se haver manifestado de maneira tão evidente e tão admirável pelo dom que Deus nos fez de seu Filho único para nos remir, não nos recusará os socorros que Ele, Deus, tem em vista proporcionar-nos por meio desse benefício extraordinário. Os efeitos dessa divina misericórdia são-nos assegurados pelas promessas que Deus nos fez de vir em nosso socorro quando reclamássemos, para operar a nossa salvação. Essencialmente verdadeiro, Deus não pode enganar-nos. E Ele é essencialmente fiel às promessas que faz às suas criaturas. Ora, nos livros santos,
achamos as exortações mais tocantes para recorrermos a Ele nas nossas necessidades, com promessa de que Ele será o nosso sustentáculo e a nossa força. Podemos então ter a menor desconfiança, o menor temor refletido de que Ele nos rejeite, de que nos abandone, quando o invocarmos com confiança? Não seria isto acusar Deus de faltar à sua promessa? Ora, isto seria uma blasfêmia. Verdade é que, para nos atender, Deus exige que o invoquemos com confiança. Mas também mereceríamos obter os seus benefícios se os pedíssemos com um coração vacilante sobre a sua bondade? Bondade cujos efeitos experimentamos a cada instante e de tantas maneiras? Não, diz-nos o apóstolo São Tiago. Um coração que reza com essa disposição de desconfiança não obterá nada. E vemos que Jesus Cristo, na sua vida mortal, só concedia milagres à confiança. A onipotência de Deus dá o último traço a este motivo da esperança cristã, fazendo-nos considerar-nos superiores a todas as nossas necessidades. Muitas vezes os homens prometem o que não está no poder deles dar. Não sucede assim com Deus onipotente. Ele não pode achar obstáculo insuperável à sua vontade nos dons que quer fazer-nos. Nos tesouros infinitos das suas graças, Ele tem meios infalíveis para nos conduzir à santidade. Nunca devemos, pois, recear pedir-lhe ou coisas demasiadas ou coisas demasiadamente difíceis. Infinitamente rico, Deus possui todos os bens, na ordem da graça, como na ordem da natureza. Infinitamente poderoso, não há nenhum de seus bens de que Ele não nos possa dar parte. Infinitamente bom, Ele está disposto, segundo as suas promessas, a nos conceder tudo o que nos é necessário para a nossa salvação. É nestes motivos essenciais, auridos nas perfeições de Deus, que todos os homens devem fundar a sua esperança. Só eles podem dar à nossa confiança essa firmeza inabalável que ela deve ter. Capítulo 5. Motivo de confiança, bem poderoso, no valor infinito dos sofrimentos e dos merecimentos de Jesus Cristo. Uma alma atacada pelo desânimo acha-se dominada por um temor excessivo, que a impede de refletir sobre os fundamentos inabaláveis da confiança em Deus. Não se lhe poderiam, pois, dar motivos demasiados para dissipar esse temor que a perturba incessantemente. Esses motivos ela os achará poderosos nos sofrimentos de Jesus Cristo, que são de um valor infinito pela dignidade da pessoa divina. Morrendo por todos os homens, rogando por todos, oferecendo seus sofrimentos e sua morte, Jesus Cristo mereceu-lhes a todos as graças que devem sustentá-los nos combates da salvação e conduzi-los à felicidade da eternidade. Esses merecimentos, de que não tinha necessidade para si mesmo, Jesus Cristo cedeu-os aos homens, de sorte, diz São Bernardo, que eles se tornam os próprios merecimentos dos homens. É apresentando-os a seu Pai que nós obtemos esses socorros que nos tornam tão fortes contra os inimigos da salvação. É baseada neste princípio que a Igreja, em todas as orações que faz a Deus, roga pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas dirá uma alma assustada com a vida que tem levado: com que olhos pode Jesus Cristo olhar-me depois de tantos ultrajes que lhe tenho feito? Quererá ele ainda interessar-se por um inimigo que por tanto tempo e tão indignamente o desprezou? E uma alma cristã e instruída pode duvidar disto? Jesus Cristo não nos assegura que foi especialmente pelos pecadores que ele veio para sofrer e morrer? Que especialmente os pecadores é que ele veio procurar? Apesar desta segurança, julgar-se-á ainda que a qualidade do pecado é um título para ser recusado
quando se pedem socorros para voltar a Deus? Não, o céu e a terra passarão, mas a palavra de Jesus Cristo não passará sem se cumprir. As suas promessas dizem respeito aos pecadores. E se não houvesse pecadores, Jesus Cristo teria sofrido? Teria suportado uma morte tão cruel? Quanto mais são pecadores os homens, tanto mais a misericórdia de Deus e o poder dos merecimentos do Salvador se exercem com brilho. Haverá crime mais negro do que a perfídia de Judas? Sim, responde São Jerônimo, há um ainda mais enorme, e é o desespero. Judas tornou-se mais culpado dando-se à morte do que traindo o seu bom e divino Mestre. Não receemos, pois, recorrer aos merecimentos de Jesus Cristo. É honrar esses merecimentos, o pô-los em obra para obtermos os socorros de que havemos mister, visto ter sido por isso que Jesus Cristo se dignou de adquiri-los e de nulo ceder. É aplicando-nos pela oração e pelas boas obras que nós operamos o bem para o qual eles foram adquiridos. Estranha maneira de honrá-los seria não ousarmos fazer uso deles. Isto seria ir diretamente contra o fim que esse divino Salvador se propôs. Deixar inúteis os seus dons não é testemunhar que os estimamos, é considerá-los como indiferentes. Já que nos reconhecemos pobres, cheios de misérias e de fraquezas, devemos procurar enriquecer-nos, curar-nos dos nossos males, fortalecer-nos. Jesus Cristo oferece-se a nós para operar este prodígio, oferecendo-nos os seus méritos infinitos. Vinde a mim, diz-nos Ele com bondade, e eu vos aliviarei. Não é contra todos os princípios, contra todos os sentidos, e igualmente contra a intenção do Salvador, recearmos recorrer a eles? Não é contra todos os princípios, contra todos os sentimentos e igualmente contra a intenção do Salvador recearmos recorrer a eles? A tentação serve-se de tudo para desanimar as almas. Faz-lhes achar nos sentimentos de uma humildade mal entendida razões de temor que as lançam no abatimento. A humildade cristã, de acordo com a razão, pede que nos reconheçamos indignos dos benefícios do céu, mas não exige que recusemos os que nos são oferecidos. Não exige que não peçamos aqueles que nos foi prometido seriam concedidos às nossas preces. Bem mais, a gratidão que devemos a Jesus Cristo exige que nos conformemos com a sua vontade, aproveitando-nos daquilo que ele sofreu para nos proporcionarmos os socorros que ele nos mereceu. Nunca o honraremos melhor do que nos conformando com os objetivos de misericórdia que ele teve em ser imolado por nós. Com que poderíamos contar para aplacar a justiça de Deus, ultrajado pelo pecado, e para atrair sobre nós a sua misericórdia, se não contássemos com os méritos do nosso Salvador? É apresentando-nos a Deus que conseguiremos dobrar essa misericórdia. Se em nós ele só vê objetos que provocam a sua justiça, em seu Filho só vê objetos que solicitam a sua misericórdia. Essa divina misericórdia exerce-se para conosco desde que, com sentimentos de pesar, nos apresentemos a Ele à sombra da cruz do Deus Salvador e cobertos do seu sangue adorável derramado por nós. E assim os direitos da sua justiça são salvos. A misericórdia e a verdade, a justiça e a paz fazem entre si uma aliança, a mais humilde, em nosso favor. Capítulo 6. Motivo de confiança para uma alma religiosa, na misericórdia de Deus sobre ela e na escolha que Ele fez dela pela graça da sua vocação. Falsas ideias e falsos sentimentos que emprestamos a Deus.
Uma alma religiosa acha na sua vocação um traço bem assinalado da misericórdia de Deus sobre ela. Em qualquer estado que esteja, toda alma que, depois de haver servido a Deus, se transviou nas vias do pecado ou do relaxamento e que em certos tempos voltou a Deus, não pode duvidar das atenções misericordiosas do Senhor, que os méritos de Jesus Cristo lhe proporcionaram. O bom pensamento, o santo desejo de se consagrar a Deus ou de tornar a entrar na prática exata dos seus deveres, não foi Jesus Cristo quem lhe os deu? A força, a coragem de fazer a Deus o sacrifício dos bens, dos prazeres do mundo, da sua própria vontade, das suas paixões, não foi de Jesus Cristo que ela as recebeu? Os sentimentos experimentados por Deus e que a sustentam na sua consagração e nos combates dados à natureza, não foi Jesus Cristo quem lhe os inspirou? Se uma alma tivesse a presunção de se atribuir tudo isso, seria desmentida quer pela experiência reiterada da sua fraqueza, quer pelo oráculo de Jesus Cristo. Dizia ele aos seus apóstolos, e ainda diz a toda alma que se consagrou ao seu serviço: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que fiz a escolha de vós. E isso quando nem pensáveis nisso, quando vivieis na dissipação, quando fugieis de mim, quando me resistieis com tanta obstinação. Ora, teria Jesus Cristo escolhido essa alma tão especialmente se não quisesse sinceramente ajudá-la quando ela reclamar o seu socorro? Pode-se pensar nisso e atribuir a Deus semelhante contradição? Não. Se essa alma recorrer a Ele na necessidade, Jesus Cristo rematará a obra que começou nela e conduzi-la à perfeição do seu estado. A sua palavra está empenhada nisso, e Ele convida incessantemente essa alma desanimada a lançar-se amorosamente nos braços da sua misericórdia, para aí procurar e achar a sua salvação. Não emprestemos a Deus as nossas paixões e os nossos erros, e tudo isso será para nós sem dificuldade. Se alguém a quem prestamos os serviços mais importantes só nos testemunha indiferença e ingratidão, se só por ultrajes corresponde aos benefícios de que o cumulamos, nós nos cansamos finalmente, consideramo-lo como um indigno dos nossos desvelos, mormente se ele sempre se serviu dos nossos benefícios para nos ultrajar, e abandonamo-lo absolutamente. Acreditaríamos agir contra as regras da prudência se continuássemos a fornecer-lhe armas contra nós. Eis aí o sentimento que emprestamos a Deus, cujos juízos e caminhos estão tão distantes dos nossos como o céu está distante da terra. Deus suporta os nossos desvarios porque é eterno e onipotente, e porque a Ele não pode faltar o tempo em que a sua justiça porá tudo na ordem, e para sempre. Suporta-os porque é infinitamente bom e porque quer dar-nos os meios de voltar a Ele. Deus, a quem nada pode ser oculto, desde toda a eternidade viu as nossas fraquezas, as nossas ingratidões, as nossas quedas reiteradas. Viu que não podíamos sustentar-nos e voltar a Ele sem o seu socorro. Esse socorro preparou-no-lo Ele em Jesus Cristo. Convida-nos, exorta-nos, ordena-nos mesmo implorá-lo depois de nossas quedas, para nos levantarmos, e promete-nos ajudar-nos e ser-nos propício. Ajudando-nos e perdoando-nos é que se exerce a sua misericórdia. Esse procedimento de sua parte manifestou-no-lo Deus de maneira bem evidente no povo judeu. Esse povo muitas vezes idólatra, muitas vezes Deus o puniu para fazê-lo reentrar em si mesmo e reconduzi-lo ao dever da obediência. Se ele abandonava o seu Deus para servir deuses estranhos, o Senhor entregava-o a inimigos cruéis,
que o retinham em dura servidão. Se coberto de males na escravidão, ele voltava ao seu Deus com confiança, na sinceridade do seu coração. Deus lhe dava um libertador, que o libertava da dura dominação sob a qual ele gemia. E essa vicissitude durou por 400 anos. Julgai por aí se o nosso Deus se cansa de nos perdoar quando o invocamos com sincero pesar de nossas infidelidades. Se esse procedimento do Senhor para com seu povo não vos tranquilizar, escutai o rei profeta, inspirado pelo Espírito Santo. Ele assegura que Deus nunca rejeita um coração contrito e humilhado. Efetivamente, é Deus quem nos atrai pela sua graça todas as vezes que, espantados à vista dos nossos pecados, temos o pensamento, o desejo de voltar a Ele depois das nossas quedas. Será, então, para não nos receber que Ele nos chama? Quem poderia pensá-lo? Ele diz a São Pedro que perdoe todas as vezes que for ofendido. As suas lições são a expressão dos sentimentos do seu coração. E como conhecemos mal esse coração divino? Se lhe emprestarmos o nosso modo de pensar, e se supomos nele a menor indiferença por nós, enquanto estamos neste mundo, estamos sob a providência da misericórdia e podemos sempre aproveitar dela. Só a morte nos coloca sob a providência imutável da justiça. Capítulo 7. As nossas infidelidades reiteradas não devem fazer-nos perder a confiança em Deus. Só a perdemos por termos falta de fé. Deus, Pai eterno de todas as criaturas, empregou todos os meios para tranquilizá-las contra esses temores excessivos que as afastam dele. Receando que, compenetrado de sua gratidão, espantado com as suas infidelidades reiteradas, depois de tantas vezes lhes haver obtido o perdão, o homem perdesse toda a esperança e não mais ousasse dirigir-se a ele para sair do abismo em que seria precipitado, não somente ele lhe assegura que os que esperam nele não serão confundidos, mas lhe declara de maneira bem precisa a sua vontade misericordiosa sobre este ponto importante. Impõe-lhe como preceito esperar nele. Este preceito só podemos cumpri-lo utilmente pela sua graça. Poderia Deus ter estabelecido esse preceito se não tivesse querido ajudar-nos? E se o estabeleceu, pode não ficar sensibilizado com a nossa obediência quando o invocamos na sinceridade do nosso coração? Podemos abandonar-nos quando cumprimos aquilo que ele nos prescreveu para obtermos o seu socorro? Não. Deus não falta à sua palavra. Se sucumbimos, é que a nossa confiança se enfraquece. É que temos falta de fé. Quereis uma prova e um exemplo disso? Fornecer-vos-á o Evangelho. Fiado na palavra de Jesus Cristo, Pedro, cheio de confiança, anda sobre as águas. O vento vem a soprar e a confiança do apóstolo diminui. Ele teme, começa a afundar. Excitando o temor, o perigo reanima a confiança. Pedro recorre ao seu divino mestre, que lhe estende a mão para impedi-lo de perecer. Para nos instruir, Jesus não quis deixar seu apóstolo ignorar a causa do perigo que este havia corrido. Exprobrou-lhe a sua falta de confiança. Homem de pouca fé, disse-lhe ele, por que duvidaste? Imagem natural esta do que sobeja às vezes acontece a uma alma cristã. Enquanto tudo está em paz no seu coração, ela anda com confiança para ir a Jesus Cristo conforme Ele a chama.
Mas acaso o vento da tentação venha a elevar-se? Acaso as dificuldades da virtude fazem-se sentir? Então ela se perturba. Esquece-se de que anda fundada na palavra de Jesus Cristo, começa a temer. Hesita na sua confiança, que se enfraquece sempre mais por essa infidelidade, e ela começa a afundar. E, se a volta da confiança não lhe atrai um pronto socorro, ela sucumbe. São Pedro estava perdido, se não houvesse chamado Jesus para salvá-lo. E esse bom mestre não lhe faltou. Se uma alma cristã, depois de imitar a fraqueza deste apóstolo, em vez de perder um tempo precioso em se assustar, em se lamentar, invocasse como ele o seu Salvador, logo experimentaria a proteção dele, evitaria tantas quedas, tantas inquietações, que a sua pouca confiança lhe ocasiona. Mas neste caso, só deve ela queixar-se de si mesma se não aproveita o socorro que está sempre pronto, que lhe é sempre oferecido. Ela conhece o perigo, sabe o meio de se subtrair a ele, e é realmente sua culpa se não segue essa luz. Capítulo 8. Deus nunca está mais perto de nós para nos sustentar no combate do que quando o acreditamos mais distante. Ele só parece ocultar-se para que o procuremos e invoquemos. Às vezes, Jesus Cristo não se faz esperar muito tempo. Experimentamos sensivelmente o seu socorro, mal o invocamos. Apenas Pedro lhe diz: Senhor, vou perecer, salvai-me. E Jesus Cristo estende-lhe a mão e o salva. Às vezes esse divino Salvador age de maneira mais oculta. Testemunha dos combates de uma alma cristã, sem se deixar perceber, ele nunca está mais perto dela, mais disposto a socorrê-la quando ela o invoca, do que quando o perigo é maior e mais premente. Pelo fato de não experimentar uma força sensível, essa alma desanimada julga o seu Salvador bem distante, e ele está no coração dela para sustentá-la. Ela acredita-o como que adormecido sobre as suas necessidades. E é ele quem vela pela conservação dela, moderando as ondas das paixões que a põem em perigo. Diz-lhes: ireis até aqui e não passareis destes limites. Jesus Cristo, que nos instruiu por suas ações, tanto como pelas suas lições, dá-nos sobre este assunto uma instrução tão sensível quanto consoladora. Ele está na barca de Pedro, batida por uma furiosa tempestade que a ameaça de pronto naufrágio. Parece adormecido e não tomar parte alguma na triste situação dessa barca, mas nem por isso dirige menos a manobra dos discípulos para os impedir de se perderem. O perigo e o trabalho duraram enquanto eles não pensaram em recorrer ao seu divino mestre com essa confiança que alcança milagres. Mal o despertam, pelos seus rogos, Jesus se levanta, manda aos ventos e às ondas, e a tranquilidade é imediatamente restabelecida. O que se passou então? Quantas vezes a alma fiel não o experimenta? Em certos tempos, abraços com 1000 tentações, que Deus permite para a manterem na humildade e na vigilância, ela se vê incessantemente à beira de um precipício que lhe faz horror. Parece-lhe estar sem força e a pique de sucumbir. Porém, malgrado os esforços do inimigo, ela conserva sua boa vontade, embora a todo instante receie perdê-la. Resiste, continua a cumprir os seus deveres. Nessa situação tão penosa, que força a sustenta? Ela não terá a presunção de pensar que resistiu por suas próprias forças, pelas suas resoluções, que eram tão vacilantes. Deve compreender que só uma força divina terá podido impedi-la de naufragar. Jesus Cristo agia secretamente no coração dela. Esse socorro não lhe era sensível a ela, mas nem por isto era menos real. O braço que a amparava
não se deixava perceber, mas nem por isso era menos forte. Sem saber como, ela resistiu. Saiu vitoriosa do combate pela graça de Jesus Cristo, que nunca a abandonou e que finalmente restabeleceu nela a paz perturbada pela tentação. É nessas ocasiões que uma alma deve esperar contra toda esperança e será sempre sustentada. Capítulo 9. Não se pode vencer sem combate, e não há combate sem esforço. Facilmente convimos sobre a força dos motivos da esperança cristã, mas por quantos pretextos não procura o demônio enfraquecê-los na aplicação que a alma desanimada faz deles a si mesma? Naturalmente preguiçoso, o homem teme o esforço. Desde que ele se dá a Deus, quereria fruir da felicidade do seu estado sem que isso lhe custasse muito. Esquece-se de tudo o que Jesus disse. Só os que se fazem violência é que arrebatam o céu. Não presta atenção a que Jesus Cristo não quis entrar na sua glória, senão pelos seus sofrimentos, que só conduziu aos céus os santos pelas cruzes, pelos combates, pelos sacrifícios, pela renúncia às suas paixões, à sua vontade. O céu é uma recompensa. Cumpre merecê-la pela preferência que damos a Deus, a sua vontade santa, sobre aquilo que temos de mais caro, desde que Deus exige o sacrifício disso. É, pois, um princípio certo, e São Paulo nolo declara alto e bom som da parte do Senhor. Ninguém será coroado se não houver legitimamente combatido até o fim. Pretender a coroa da justiça sem combate é raciocinar contra os princípios da fé. Esperar por combates sem penas é ir contra as luzes da razão. Não ignoramos o que Deus exige, e é disto que o demônio tira pretexto para desanimar uma alma cristã, servindo-se da preguiça, tão natural ao homem, para desviá-lo do trabalho necessário à salvação. Não custa nada seguir os próprios pendores naturais. O que custa é reprimi-los. O inimigo do homem não tem dificuldade em fazer degustar e seguir o primeiro partido. Para isso, faz-lhe um quadro impressionante das dificuldades que ele achará no serviço de Deus. Desse constrangimento contínuo em que será obrigado a viver, e sobretudo desses combates que incessantemente terá de sustentar contra si mesmo, ocultar-lhe-á com cuidado a paz do coração de que se goza quando se obedece a Deus, as sólidas consolações que ele achará nas suas penas pela esperança das recompensas. Mostrar-lhe-á em toda a sua extensão a sua fraqueza, lembrar-lhe-á as suas quedas a despeito das suas resoluções, e não lhe deixará perceber a misericórdia de Deus e o braço todo-poderoso por cujo socorro ela sempre triunfou. Eis aqui os progressos dessa disposição da alma. Compenetrada da sua fraqueza e das dificuldades da empresa, em vez de dizer com o santo rei Davi: quando mesmo acampamentos inimigos se levantassem contra mim, eu não temeria, ó meu Deus, porque estais comigo. Em vez disso, ela cai no abatimento. Este sentimento não lhe deixa ver senão fracamente o socorro do céu. Ela conta pouco com ele. Quase não ousa pedi-lo. Talvez mesmo receie obtê-lo, para não renunciar às suas inclinações, que ama. Nesse estado, não acreditando poder constranger-se constantemente pela oposição que encontra, ela nada ou quase nada ousa empreender para se vencer. A primeira queda confirma no seu modo de pensar, de que não poderá conseguir constranger-se e de que é preciso aguardar um tempo em que as suas paixões já não sejam tão vivas. Dessarte, tudo se lhe torna difícil. O aborrecimento e o espírito de independência com relação aos seus deveres apoderam-se-lhe da mente e do coração e lhe tornam esses deveres extremamente penosos.
Os exercícios de piedade ela os omite ou se desobriga deles com tanta negligência que eles não podem tornar-lhe favorável o seu Deus, a quem ela esquece. A dissipação de espírito e de coração sucede ao espírito interior que a fazia agir. Ela abandona o bem que praticava, resiste às graças, aos remorsos, desvia-se dos bons pensamentos. Já não segue senão as suas inclinações, os seus caprichos, o seu temperamento, nos quais não acha obstáculo. Apesar das inquietações que, por misericórdia, Deus lhe proporciona nesse estado de preguiça e de tibieza produzido pelo desânimo, ela ainda gosta mais dele do que de se constranger por amor de Deus. É o ponto a que o inimigo da salvação queria conduzi-la. Queria impedi-la de pensar e de trabalhar na sua salvação. Consegue-o por essa via. Esses detalhes, que são um pouco longos, far-vos-ão conhecer melhor o plano de ataque do inimigo e colocar-vos-ão melhor em estado de lhe opor um plano de defesa que lhe inutilize os esforços. Compreendo que uma alma que encara todas as penas que podem encontrar-se no serviço de Deus e que as encara todas ao mesmo tempo e por uma longa vida, possa estar assustada com elas. Mas é assim que se tem de suportar as penas da vida cristã? Não. Suportamo-las, combatemo-las a retalho, ora uma, ora outra, conforme as ocasiões. Se há umas que voltam com frequência à carga, outras há que só raramente se apresentam. Devemos-nos firmar contra as primeiras, em particular, e premunirmos-nos contra as outras pelo exercício frequente do amor de Deus. Seria mister incidir na pusilanimidade mais estranha para não ousar resistir a um inimigo que ataca sozinho e que muitas vezes só tem de força aquela que ele tira da nossa fraqueza. Acaso o temeis? Então ele vos esmaga. Sob a proteção de Deus, a quem invocais lhe resistis, então ele não se aguenta muito tempo, foge, desaparece por longo tempo. Nunca encareis como reunidos objetos que só separadamente se apresentam. Hein? Uma alma, em cada momento, só tem que responder pela ação que então pratica. Ocupar-se nesse instante com as penas que ela pode ter pelo tempo adiante é atormentar-se com um futuro muito incerto. É ir ao encontro da tentação, e da tentação mais desarrazoada, é armar ciladas a si mesma. Não é ser tentada, é tentar-se a si mesma. Então, mais uma vez, ocupar-se com penas que podem vir ainda, que ainda podem vir a ser pelo tempo adiante, ou seja, ocupar-se por aquilo que nem aconteceu, com as tentações que ainda nem sofremos, é atormentar-se com um futuro muito incerto e é ir ao encontro dessa tentação, das mais desarrazoadas, que é armar ciladas a si mesma, porque não é ser tentada, mas tentar-se a si mesma. É sempre contra a razão proporcionar-se antecipadamente, na sua imaginação, males que talvez nunca se tenha ocasião de experimentar. A cada dia basta a sua pena. É contra a religião e contra a prudência cristã expor-se a si mesmo à tentação. Portanto, se uma alma se faz violência para agradar a Deus, na esperança da recompensa, se a cada pena que experimenta só presta atenção a essa que acontece para fazer-se dela um santo uso, suportá-las a todas sucessivamente e mais facilmente e com maior mérito, pelo socorro do Senhor. Uma alma religiosa acha repugnância no incômodo, no constrangimento que a obediência e a irregularidade pedem. Se neste sentimento, cuja força experimenta, ela encara esse constrangimento por toda a sua vida, ficará perturbada, desconcertada, desanimada.
Uma alma religiosa repugna sentir-se incômoda e constrangida pela necessidade de obediência e regularidade. Se nesse sentimento, cuja força experimenta, ela encara esse constrangimento por toda a sua vida, então ela ficará perturbada, desconcertada e desanimada. Mas se o encarar só por um dia, por um meio-dia, ou mesmo para cada ação, à medida que esta se apresentar, então ela já não o achará tão difícil de praticar. Muitas vezes é questão apenas de um momento, e toda a pena passa desde que a determinação é tomada. Outra reflexão que deveis fazer é a de que muito nos enganamos se pensamos que a pena que achamos em nos constrangermos para cumprirmos os nossos deveres e agradarmos a Deus durará sempre com a mesma vivacidade e com a mesma impressão que sentimos no começo. A experiência, fundada mesmo em razões físicas, ensina-nos que, à medida que praticamos a miúde uma ação, ou que, pelo socorro da graça, nos acostumamos a agir por bons motivos, contraímos o hábito de assim fazer e achamos nisso sempre mais facilidade. A pena diminui sempre mais e, afinal, cessa quase inteiramente. Constranjamo-nos durante algum tempo a fazer uma ação com fidelidade e com exatidão quanto ao tempo e ao lugar, e em breve falaemos quase sem o percebermos, e o motivo de religião apresentar-se-á por si mesmo, de modo que essa facilidade se torna às vezes um motivo de aflição para certas almas que, sem propósito, imaginam não ter merecimento onde não tem dificuldade, e onde já não acham motivo algum de sacrifício. Elas não prestam atenção a que é o motivo sobrenatural, sob a influência da graça, que dá o mérito às nossas ações, e não simplesmente a pena que nelas achamos. Aliás, a religião nos ensina que o Senhor recompensa a fidelidade que pomos em nos constrangermos por Ele, e recompensa por graças que nos tornam não somente fáceis, porém doces as penas que suportamos. Ensina-nos que, ainda quando essas penas se fizessem sentir por mais tempo, Deus jamais permitirá que a provação seja acima das nossas forças, auxiliadas pela sua graça, que Ele nos prometeu e que sempre podemos obter pela oração. Contai com essa promessa, visto que não pode ela ser falsa. Nunca encareis a incerteza da perseverança sem pensardes nas promessas que Deus nos fez, quer quanto aos socorros, quer quanto às recompensas. E esta reflexão bastará para vos tranquilizar e vos reanimar. 10º capítulo. É tentar a Deus e tentar-nos a nós mesmos contra a ordem de Deus, o prevermos os combates a que poderemos estar expostos com o correr do tempo. Mas afinal, dizem certas pessoas, é mesmo preciso que eu esteja na disposição de cumprir as minhas obrigações? Ora, quando eu mas a represento, não sinto na minha vontade força para sustentar esse combate, tão penoso durante a minha vida toda. Como então não tremer, não cair no desânimo? Primeiramente, já fizemos notar que essa pena não dura sempre com a mesma força, e nem causa sempre impressões tão sensíveis. Não deveis, pois, julgar da dificuldade que tereis em perseverar pela pena que experimentais neste momento. Começai com os socorros presentes, e esperai os mesmos socorros para o futuro. Mas, em segundo lugar, Deus proíbe-nos pormos temerariamente na ocasião da tentação. Ele não prometeu o seu concurso àquele que, prevenindo por uma previdência insensata as provações a que pode ser submetido, reúne na sua imaginação tentações que talvez nunca experimente, e que certamente não experimentará assim reunidas num só momento. Hoje não tendes a força de encará-las,
porque ainda não havendo chegado o tempo de sustentar o combate, não tendes a graça que só vos é preparada para esse tempo de prova. De admirar não é, pois, que essas tentações vos assustem de antemão. Mas então, por que vos tentardes assim a vós mesmos contra a vontade de Deus? Por que procurardes sondar o vosso coração sobre as cruzes pesadas, sobre as tentações violentas, sobre os combates obstinados que outros tiveram de sustentar e que, absolutamente falando, podem vos sobrevir, para saberdes qual é a vossa disposição a esse respeito? Porquanto Deus, que vos prometeu robustecer a vossa vontade quando Ele exigir esses sacrifícios, não vos prometeu as mesmas graças quando, por vossa vontade própria, sem a isso serdes por Ele chamada, vos colocais pela imaginação nessas circunstâncias que não existem e que talvez nunca venham a existir para vós. Uma alma solidamente cristã é humilde. Teme e evita o perigo, bem longe de procurá-lo. É temerariamente, é por uma presunção secreta, é por um amor próprio oculto que vos colocais nesse estado de tentação. Será então surpreendente que só sintais fraqueza, incerteza da vossa vontade? Deus não nos dá sua graça segundo os nossos caprichos, mas segundo a necessidade que temos dela, submetendo-nos às ordens da sua providência. É por aí que a tentação ilude e seduz almas, ou imprudentes ou mal instruídas. Entretém-nas com sacrifícios ou quiméricos ou remotos, sobre os quais o Senhor não lhes inspira nada, e desvia-as da atenção que elas devem dar aos sacrifícios presentes que Deus pede delas. Assim, elas correm atrás de sombras e perdem a realidade. A disposição da alma fiel para agradar a Deus não deve, pois, ser a de procurar na sua imaginação tudo o que lhe pode suceder de rigoroso, a pretexto de o aceitar com generosidade. Não. Essa investigação Deus não a aprovou, proíbe-a mesmo. De algum modo, isso é tentar a Deus. Por melhor que vos pareça a intenção que a isso vos leva, deveis desconfiar dela e dela desviar-vos. O que Deus exige é que o homem esteja na disposição geral de evitar todo o pecado mortal e tudo o que a este pode conduzir, de suportar com submissão as cruzes que a sua providência lhe apresenta cada dia, e de não fazer para si cruzes na sua imaginação, para carregá-las antes de elas chegarem. Sempre será tempo de sofrer, quando o Senhor o permitir, sem querermos sofrer por antecipação penas que Deus ainda não nos dá para suportarmos e que talvez nunca nos imponha. Essas penas imaginárias ou imprudentemente previstas de antemão tornar-se-ão tanto mais pesadas quanto as carregaremos sós, sem o socorro de Deus. E se essas cruzes se apresentarem por si mesmas, e sem que as procuremos, o sentimento que então deve elevar a alma a Deus deve ser o de lhe dizer com confiança e com amor: ah, meu Deus, se permitirdes que estas cruzes me sobrevenham, espero que, segundo as vossas promessas e pelos merecimentos de Jesus Cristo, me ajudareis a carregá-las. Após esta curta oração, deve ela deixar cair essas imaginações perigosas e aplicar-se aos deveres presentes que tem a cumprir, a se mortificar nas ocasiões que se apresentarem e a dar, por essa fidelidade, provas do seu amor bem mais seguras e mais úteis. 11º capítulo. Do aborrecimento, do tédio, da repugnância no serviço de Deus, fontes de um desânimo contrário à razão. Uma alma que, apesar das suas orações constantes, se acha combatida por algum defeito que a domina, por alguma tentação que a assedia,
Uma alma que no serviço de Deus só acha aborrecimento, tédio, repugnância, essa alma está na maior perplexidade. Logo, o demônio lhe sugere que Deus não a escuta mais, que as suas orações são inúteis, e assim conduz-la ao precipício do desânimo, de onde ela já não vê em Deus senão um Senhor, ou insensível ou irritado, a quem não espera mais poder agradar. O que ilude essa alma, que Deus não abandona, mas que prova, é que, servindo a Deus com essas repugnâncias, com esse aborrecimento, com essa secura de coração, ela pensa que o que faz não pode ser agradável a Deus, nem lhe ser de mérito algum para si mesma. Esta visão a princípio aflige-a, e em breve perturba e desanima inteiramente, se o Senhor não lhe restituir o atrativo e o gosto que ela perdeu, como ela lhe o pede incessantemente. Reconduzamos essa alma aos princípios da religião, e logo ela será tranquilizada sobre o seu estado, que ela só julga mal por não ajuizar dele segundo as boas regras. Este aborrecimento, essas repugnâncias, esses tédios, que não raras vezes são acompanhados por outras tentações, em si mesmos não são pecados, nem sequer são imperfeições. Tudo isso não pode, pois, impedir que os deveres que cumpris para fazerdes a vontade de Deus sejam agradáveis a Ele e meritórios para vós. Os homens, que não veem o interior, só julgam da bondade e do mérito das ações por essas demonstrações exteriores de solicitude, o que faz com que, aos olhos deles, a maneira de fazer as coisas aumente ou diminua muito o que se faz por eles. O mesmo não se dá com Deus, que, conhecendo o fundo do coração, julga da sinceridade dos sentimentos por estes mesmos, independentemente dos sinais exteriores. Com relação a Deus, basta fazer a sua vontade santa. A prova desta verdade é sem réplica. É a palavra e o exemplo de Jesus Cristo. Instruindo os povos, dizia-lhes esse divino Salvador: aquele que fizer a vontade de meu Pai será salvo. Ele não exige que a façamos com gosto, com um atrativo sensível. Exige que a façamos, seja qual for a dificuldade que achemos em fazê-la. E então promete a salvação. Se esse estado de aborrecimento, de tédio, não impede uma alma cristã de fazer aquilo que Deus exige na prática dos deveres da sua profissão, não pode ele, pois, ser por si mesmo um mal que a afaste da santidade e da salvação. Esse divino Salvador confirma-nos a sua doutrina pelo seu exemplo, incapaz não somente do pecado, mas de imperfeição. Para a nossa instrução e para a nossa consolação, ele mesmo se dignou de passar pelas provas a que queria submeter os seus discípulos. Assim, no deserto, permitiu ao espírito tentador atacá-lo pelas sugestões da vaidade, das honrarias mundanas, da confiança presunçosa. Assim, no Horto das Oliveiras, à vista dos sofrimentos que os homens lhe preparavam, da ingratidão dos homens a seu respeito, ele quis experimentar o tédio mais acabrunhador, a tristeza mais profunda, a repugnância mais viva. Como nem essas tentações, nem esses sentimentos de desgosto levados a esse excesso impediam a sua fidelidade, a sua submissão às ordens de seu Pai, nesse estado de tentação e de acabrunhamento, ele nem por isso era menos a admiração do céu e o objeto das complacências de seu Pai. Certo é, portanto, que o estado de tentação, de aborrecimento e de tédio, de perturbação, de repugnância que uma alma pode experimentar, a qualquer grau que seja elevado, não é mal em si mesmo, que esses sentimentos involuntários nem sequer são imperfeições, que eles nem impedem que os deveres que nesse estado cumprirdes sejam agradáveis a Deus e meritórios para o céu. Eu não poderia insistir demais nas provas desta verdade. Vejo muitas almas que, apesar da palavra e do exemplo de Jesus Cristo,
estão sempre perturbadas com o que sentem nesse estado de secura e de tédio. Elas acham nos livros que se deve servir a Deus com alegria. Desde que elas não experimentam este sentimento, sentimento que Jesus Cristo não exige, que não depende delas, mas unicamente de Deus, como o faremos notar noutro lugar, elas então tremem de ser afastadas de Deus e de ser por Ele rejeitadas. Raciocinemos, pois, sobre os princípios da religião. Essas tentações, esse aborrecimento, esse tédio, desde que não aderis a eles para os seguir, então os experimentais contra a vossa vontade. Eles não dependem de vós. Se dependessem, certamente não os teríeis, visto que eles vos causam tanto incômodo. Ora, sentimentos que não dependem de vós, aos quais não aderis, que combateis mesmo para não os seguir, não podem tornar-vos culpada diante de Deus. Deus só vos responsabiliza por aquilo que depende de vós fazer ou deixar de fazer, por aquilo que constitui uma escolha livre da vossa vontade. Verdade essa de que não se pode duvidar depois das decisões da Igreja. Verdade que a razão sozinha nos faz conhecer. E que ideia teríamos da bondade, da justiça de Deus, se Ele punisse os homens por coisa que eles não puderam evitar? É, portanto, seguro que em si mesmo esse estado de uma alma cristã não tem nada que possa torná-la desagradável a Deus. Devemos mesmo acrescentar, para consolo dessas almas perturbadas e desanimadas, que, se nessa situação elas são fiéis a não se relaxarem sobre os deveres do seu estado, testemunham com isso a Deus um amor mais fervoroso, recebem de Deus uma prova mais assinalada da sua proteção, têm nas suas ações mais mérito do que no estado em que, atraídas por um amor sensível, não acham quase nenhuma dificuldade. E não é duvidoso que, quanto mais inimigos um coração tem a vencer, quanto mais obstáculos tem a superar para cumprir a vontade de Deus, tanto mais robustecido deve ser pelo amor divino. Se o seu amor a Deus fosse fraco, ele não resistiria a tantos inimigos reunidos para destruí-lo. A fidelidade de uma alma, nessa situação, faz-lhe conhecer a misericórdia de Deus sobre ela pela força do amor, cujo socorro ela experimenta para se sustentar. Amor tanto mais poderoso e tanto mais meritório, quanto menos sensível. Nesses combates, muitas vezes longos e obstinados, pode uma alma cometer algumas faltas. Isso é apanágio da humanidade. Mas que ela não se perturbe. Essas faltas são em breve reparadas pelos sacrifícios que ela oferece incessantemente a Deus. Portanto, se ela carregar essa cruz com submissão, se renunciar quase a cada instante para seguir as luzes que recebe no espírito de fé, pode temer ser rejeitada do número de discípulos de Jesus Cristo? Não, esse divino Salvador não disse que, para alguém ser seu discípulo, é preciso renunciar-se, carregar a sua cruz e segui-lo? É o que essa alma fiel faz, no aborrecimento, no tédio e na repugnância. Pode ela pensar que Deus deixe sem recompensa tantos sacrifícios? Não, diz-lhe o apóstolo, Deus não é injusto para esquecer os vossos trabalhos e as vossas penas. Sede, pois, fiel. A vossa recompensa está pronta. Deus não faltará à sua palavra. Alguns dias de uma pena leve e depois uma eternidade de felicidade inefável e de uma felicidade que geralmente começa desde esta vida pelas graças de consolação e de paz que Deus concede a essa alma, depois de a haver provado bastante. Eis aí o vosso destino, como tem sido o de todos os santos. Tomo a liberdade para citar Santa Teresa de Calcutá. Ela foi uma pessoa que santificou-se e foi santificada, buscou a Deus e teve Deus revelado em sua vida justamente através dessa secura. Caso tenham interesse em aprofundar-se em relação a essa específica secura, esta santa
nos é uma mãe, uma madre, de fato. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.